Quem nunca passou por um momento de raiva e acabou falando um monte de besteira e se arrependeu depois? A raiva, assim como o medo, como a tristeza, como a euforia, elas fazem parte das nossas emoções. E não é nenhuma novidade quando eu afirmo que as pessoas que agem com sabedoria, quando elas estão com o peito fervilhando de emoção, elas têm uma maior chance de sucesso. Eu sou o Márcio Araruna, eu sou neurologista e a gente vai bater um papo hoje sobre essa dualidade entre a razão e a emoção. Vamos lá! Alguns filmes de ficção científica já tentaram desenhar como que será o mundo no futuro. E uma coisa especial que chama a nossa atenção é que a possibilidade futura da gente conviver com robôs. O legal desses filmes de ficção, é que todos eles foram claros em mostrar que nenhum robô será capaz de substituir o homem por completo, por causa de uma característica, a emoção. A emoção ela é uma característica muito particular dos animais e ela atingiu um espectro gigante de desenvolvimento no ser humano. É ela quem, no fim das contas, modula as nossas ações e os nossos pensamentos. Mas, Márcio, e a razão? O que coroa o ser humano não seria a inteligência racional? Concordo com você, mas em partes. Porque se você parar para pensar, dentro do nosso cérebro é como se existissem duas mentes. Existe a mente racional, que pondera, que analisa, que interpreta os fatos com a máxima precisão, e existe a mente emocional, que é um sistema paralelo, embora seja um sistema interrelacionado, que é poderoso, que é impulsivo, sendo até ilógico em algumas situações. Vamos pensar na mente racional como sendo a consciência, certo? Sabe quando você faz uma coisa errada e a sua mãe briga e corrige o seu comportamento, aí fala aquela frase que é clássica dos dicionários assim de todas as mães? Coloca a mão na consciência. Isso é um apelo, um pedido para que ela use a mente racional, para que a sua mente racional ela assuma os pensamentos, deixando de lado a raiva e o choro. A mente racional, a consciência, ela fica localizada no córtex cerebral. Já a mente emocional, ela é um sistema mais primitivo, que se aloja em regiões mais profundas do nosso cérebro. E essa região toda está centrada numa área pequenininha chamada de amígdala. E a gente já falou bastante dela. Vários vídeos anteriores que vocês podem ver aí no nosso canal. Então, o veículo da emoção é um impulso. E a semente de todo impulso é um sentimento explodindo para se expressar em ação. As pessoas que estão à mercê dos impulsos, elas não possuem o que a gente chama de autocontrole. E se uma pessoa ela não consegue conter os seus impulsos, ela será facilmente taxada de uma pessoa chata e inconveniente. Dito isto, a gente pode concluir que essas duas mentes são circuitos independentes, embora eles estejam interligados. Em muitas pessoas, essas duas mentes elas coordenam as nossas ações de uma maneira bem bela e delicada, e de maneira síncrona. No entanto, quando surgem as paixões, esse equilíbrio ele se desfaz. E sabe quem que assume o controle de tudo isso? A mente emocional. Isso porque existe uma acentuada gradação na proporção entre o controle racional e a mente emocional. Sendo que quanto mais intenso for o sentimento, mais dominante é a mente emocional e mais inoperante é a mente racional. Aristóteles já havia expressado essa dificuldade com o controle da mente emocional quando ele escreveu o seguinte, abre aspas, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Agora zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Se você parar para refletir, você vai perceber que a nossa sociedade ela valoriza muito a mente racional, a inteligência analítica, mas ela meio que despreza o ensino e o aperfeiçoamento da inteligência emocional. Afinal, desde a infância, a gente vai para a escola para aprender matemática, português, física, química, mas vem cá, e as emoções? Onde é que a gente aprende as emoções? Parece que a gente foi deixado a cargo de sermos autodidatas das emoções, assimilando meio que na marra, Na marra, nas pancadas e nas dores da vida, o que é emoção. A inteligência emocional, ela talvez seja até mais importante do que a racional. Basta você comparar uma pessoa que seja extremamente inteligente, mas que não possui tato para se relacionar com as outras pessoas. Essa pessoa ela talvez tenha menos chance de sucesso que uma pessoa segura de si, cheia de autoestima, pronta para demonstrar empatia.
Sabe onde fica a sede da inteligência emocional? Fica na interação entre a amígdala e o córtex cerebral. E quando a gente entende o funcionamento desse sistema, fica mais clara ainda a independência e, ao mesmo tempo, a interdependência entre a mente racional e a mente emocional. Olha só que doideira. Um pesquisador chamado Ledoux, não sei bem se é assim a pronúncia, tá, gente? Mas esse pesquisador, ele descobriu o seguinte, ó. Os sinais do ambiente captados pelos olhos e pelos ouvidos, eles viajam até uma região do cérebro chamada de tálamo. E de lá, essa é a descoberta dele, por uma única sinapse, essas informações ela vai para a amígdala. Essa mesma informação, ela também vai para o córtex, tá, gente? Ou seja, para a mente racional. O que eu quero destacar aqui é que a descoberta dele é dessa viela neuronal entre o tálamo e a amígdala. Isso reitera a independência da mente emocional, porque permite que a amígdala ela receba informações dos órgãos dos sentidos, permitindo que ela reaja a essa informação antes dela ser processada plenamente pelo córtex. E o córtex, no caso, é a nossa mente racional. Vocês estão pegando a ideia? Na verdade, na maior parte das vezes, as informações que são captadas pelos olhos e pelos ouvidos, ou seja, as informações do mundo ao nosso redor, elas vão para o tálamo e de lá elas vão para o córtex. Cada região do córtex ela processa uma modalidade de informação, tá? A informação visual ela é interpretada no lobo occipital, a informação auditiva é interpretada no córtex temporal, por exemplo. Só que perceba que o tálamo ele funciona como se fosse um centro de distribuição. Ele pega as informações e distribui para a região do córtex que é responsável por interpretá-la. O problema é que, para processar uma informação de uma maneira perfeita, é necessário tempo. E como a gente bem sabe, a resposta emocional ela é rápida. Basta você lembrar das vezes em que você tomou um susto. Primeiro você deu um grito, teve aquele sentimento de terror, de pânico, de medo, e só depois você percebeu que era o seu primo atrás da porta coberto com um lençol branco. A descoberta do Ledoux, ela mostra que a amígdala ela pode acionar uma resposta emocional através dessa rota de emergência, no momento exato em que o circuito paralelo está sendo processado pelo córtex de uma maneira mais lenta, porém de uma maneira mais precisa. Só a título de curiosidade, o tempo de reação da amígdala de um rato é estimado em torno de 12 milissegundos. Já o tempo de processamento do córtex é o dobro. A gente não sabe ainda qual que é o tempo gasto para o processamento no ser humano, mas se estima que seja proporcional a isso, ou seja, a mente emocional ela teria uma reação 2 vezes mais rápida do que a mente racional. Essa rapidez ela é muito importante, tá, gente? Quando o quesito é acionar o medo para fugir de um perigo. Você concorda comigo? Só que no mundo moderno, essa via ela passa a ter uma importância menor para a sobrevivência. Afinal de contas, a gente mora numa sociedade onde praticamente não existe um predador do ser humano. Só que ela ainda existe e ela ainda pode nos colocar em situações delicadas. Olha só, eu vou contar uma historinha para vocês, só para vocês compreenderem bem como funciona a história da mente emocional, tá? Senta que lá vem a história. Elizabeth é uma garçonete de 28 anos de idade e ela é recém-divorciada. No dia 14 de maio, Elizabeth ela acordou para mais uma rotina de trabalho. Ela já estava se sentindo mais revigorada após longos meses enfrentados em um processo de separação. Até então, ela havia sido casada por 10 anos e ela se considerava segura e feliz em seu relacionamento, até que ela descobriu uma traição do marido e enfrentou um processo de separação, bastante doloroso do ponto de vista emocional. Ela é garçonete e quando ela chegou no trabalho, ela vestiu o uniforme e entrou no restaurante. Só que quando ela entra no restaurante, com a bandeja cheia de canecas de cerveja, ela se depara com aquela mulher, aquela ruiva desgraçada que arruinou o seu casamento, roubando seu marido e os seus sonhos. De uma maneira instantânea, em uma reação de fúria e de raiva que tomou conta do seu corpo, ela arremessou a bandeja com as 8 canecas em cima da cliente. O problema é que somente após alguns segundos foi que ela percebeu que aquela ruiva não era quem ela achava que fosse. O que foi que aconteceu aqui, gente? Isso é um erro de processamento, que o Ledoux ele chama de emoção pré-cognitiva. Foi uma reação baseada em um fragmento de uma informação sensorial. O cabelo ruivo foi entendido como sendo o cabelo da amante, que era um objeto previamente conhecido. Esse erro de interpretação é o preço que a gente paga pela rapidez da ação. A amígdala, ela compara o que está acontecendo agora com o que aconteceu no passado.
O seu método de comparação é um método simples, é um método associativo. Além disso, ela trabalha com fragmentos de informação. Então, quando um elemento-chave de uma situação presente é semelhante àquela do passado, isso já é suficiente para impelir uma ação e disparar todas as reações antes de haver uma confirmação total de prova pela mente racional. O Ledoux, ele afirma que não é necessário que a gente saiba exatamente o que uma coisa é para que a gente defina isso como sendo algo potencialmente perigoso. No mundo moderno, esse perigo ele não precisa ser apenas a ameaça à vida. Pode ser uma ameaça à integridade, pode ser uma ameaça à autoestima, pode ser uma ameaça ao ego. É por isso que a gente tem pouquíssima consciência do que acontece quando a gente manifesta uma reação emocional mais explosiva. A amígdala ela pode reagir em um delírio de raiva ou de medo antes do córtex saber. O córtex é a mente racional. Porque essa emoção bruta ela é disparada de uma maneira independente do pensamento e até antecede, como a gente já viu isso, ela é mais rápida. Então, no fim das contas, quem é que manda? A mente emocional ou a mente racional? A resposta é, depende. Depende da inteligência emocional da pessoa. E é aqui que aparece outro protagonista dessa história, que é o córtex cerebral. Mais precisamente o córtex pré-frontal, que fica aqui, ó, atrás da testa. Essa região do cérebro ela funciona como sendo um grande maestro. Ela junta as informações que foi processada em outras partes do córtex e elabora uma resposta mais adequada para a situação. Percebam que, quando ela ganha em precisão, ela perde em tempo de processamento, sendo mais lento. Enquanto ele ainda está pensando no que fazer, a amígdala já poderia ter agido. Então, sendo mais rápido, a mente emocional ela poderia ganhar o prêmio de chefe, já que no fim das contas é uma situação aflitiva. A rapidez da mente emocional ela consegue sair na frente da mente emocional. Só que o córtex pré-frontal ele tem uma carta na manga, que a gente chama de metacognição, que nada mais é do que a capacidade de você refletir sobre as próprias ações, os próprios pensamentos e os sentimentos. Com isso, a gente consegue criticar as nossas atitudes e as nossas emoções, sendo o primeiro passo para o desenvolvimento de uma inteligência emocional. Uma criança de 2 anos, por exemplo, ela toma o brinquedo do coleguinha, porque ela age de uma maneira totalmente impulsiva. A mente emocional é quem comanda. Já na vida adulta, a mente racional ela é capaz de segurar o desejo impulsivo ao julgar a ação como sendo inapropriada. Mesmo com muita vontade de fazer xixi, você espera para ir até o banheiro, você não faz no meio da rua. Então, no fim das contas, tudo é uma questão de desenvolvimento e de maturidade. E é essa interação entre a emoção e a razão quem determina quão maduro você é.